Olá, sejam bem-vindos, então, ao antigo Instituto de Botânica, atualmente Instituto de Pesquisas Ambientais, e eu resolvi começar o vídeo mostrando um pouquinho da entrada do nosso instituto, já que nós vamos fazer uma aula prática, e é sempre um desafio fazer uma aula prática online, não ver a carinha de vocês não estarem aqui. E como alguns de vocês não é nem do estado de São Paulo, eu resolvi mostrar um pouquinho por fora do nosso prédio, as nossas instalações. E dentro dessas instalações nós temos 2 laboratórios de palinologia. Esse que vocês estão vendo, ele funciona para fóssil e mel. Então, análises de fósseis e méis são feitas aqui. E nesse laboratório nós temos para análise de palinotaxonomia. Então, são 2 laboratórios diferentes para evitar a contaminação entre amostras. Então, aqui na bancada nós temos água glicerinada, água destilada, beckers, bastões de vidro, todos os instrumentos esterilizados, tubos de ensaio com tampas e amostra de mel. Os equipamentos que nós vamos utilizar será uma centrífuga, balança, que nós vamos medir a grama do mel, a placa aquecedora, que nós vamos utilizar para selagem da lâmina na lamínula, e muito importante, luvas sem talco. Nós vamos então separar 10 gramas do mel. Então, eu vou separar uma quantidade no becker para depois nós pesarmos na balança, 10 gramas. Já notem qual é a textura desse mel. Ele é um mel viscoso, ele é um mel líquido. E agora que ele está contra a luz, ele é um mel translúcido ou ele está cristalizado? Todas essas perguntas são feitas numa análise do mel. Outro parâmetro utilizado é a coloração. A coloração pode variar de branco d'água a âmbar escuro. Qual dessas variações vocês acreditam que pertence a essa amostra do mel? Bom, então depois de analisar esses parâmetros, nós vamos colocar a amostra na balança até que ela chegue a 10 gramas. Assim que ela chegou em 10 gramas, nós levamos ela para a bancada e adicionamos 20 ml de água destilada. Essa consiste na primeira lavagem do mel com água destilada. Então, eu vou homogeneizar a mistura, misturando em torno de 5 minutos. Então, sempre agitando bem para diluir esse mel. Então, foram separados em 2 tubos de ensaio, os 30 ml de mel, e depois colocados na centrífuga. De forma que o grão de pólen, ele sedimente no fundo do tubo. Após 5 minutos, é retirado os tubos da centrífuga. Agora, nós vamos retirar o sobrenadante, de forma que o grão de pólen ele vai ficar retido no fundo do tubo. Eu sei que dá a impressão de que o grão de pólen vai cair todo no becker,
Mas na verdade não, por conta da centrifugação, ele vai ficar retido no fundo do tubo e eu só vou retirar o sobrenadante, fazendo uma lavagem mesmo. Claro que existe uma técnica para girar o tubo de forma que o grão de pólen não caia. Então percebe que ficou pouquíssimo, quase nada, na verdade não visível o sedimento no fundo do tubo, certo? Isso também é importante na hora de analisar o mel. Quanto de sedimento ficou na primeira lavagem? Então, agora nós vamos para a segunda lavagem com 10 ml de água destilada. Então, adiciono água destilada. Entretanto, faltou para chegar a 10 ml, então eu vou completar até chegar em 10 ml. Prontinho, eu fecho o tubo e levo os 2 tubos para a centrífuga, certo? Eu fiz isso para os 2 tubos, 10 ml em cada tubo. Novamente, então, durante 5 minutos. Após 5 minutos, eu retiro os tubos da centrífuga e novamente vou retirar o sobrenadante dos tubos. Esse sobrenadante, ele vai ser descartado. E o descarte, ele pode ser na pia mesmo, uma vez que é apenas água destilada, não contém nenhum produto químico. Então, mesmo que eu vire o tubo, ainda fica um pouquinho de água destilada no fundo do tubo. Mas tem que confiar que os grãos de pólen vão se manter ali no fundo do tubo. Dá um friozinho na barriga mesmo, mas confia que vai. Então, depois que nós descartamos, nós vamos adicionar agora água glicerinada, que é uma mistura de glicerina e água destilada com proporção de 1 para 1. Eu vou adicionar 5 ml de água glicerinada. Novamente, né, na segunda amostra. Na verdade, os 2 tubos são da mesma amostra, eu só separei eles, né, em 2 tubos, porque senão a quantidade de água destilada não daria em um tubo só, porque cada tubo contém 14 ml. Então, depois de adicionada a água glicerinada, nós vamos esperar em torno de 30 minutos. Então, eu vou deixar eles na gradinha por 30 minutos e aguardar.
Depois dos 30 minutos, nós levamos ele para a centrífuga novamente, para que os grãos de pólen se depositem no final, né, do tubo, no fundo do tubo. Por que nós colocamos água glicerinada na última etapa? Justamente para que a glicerina preencha os grãos de pólen e eles se tornem mais visíveis no microscópio óptica, tá? Então, as duas primeiras etapas foram de lavagem e a última etapa é a glicerina para preencher esses grãos e por isso tem que esperar 30 minutos. Então, na centrífuga ficam mais 5 minutos e retira os tubos. Agora, novamente, nós vamos retirar o sobrenadante, porém, nós vamos manter o tubo virado para baixo. Então, retirei o sobrenadante. Deixo a água glicerinada descer bastante para o tubo. Mas tá vendo que fica ali ainda um líquido no fundo do tubo. O ideal é que esse líquido seque. O descarte da água glicerinada também pode ser na pia. Então, agora vai ser a preparação das lâminas. Então, aqui eu tenho gelatina glicerinada. Lamínula. Lâminas devidamente identificadas com o número da amostra. E estiletes. Esses estiletes, eles precisam ser esterilizados. Então, que forma nós esterilizamos eles? Através do fogo. Porque qualquer grão de pólen que esteja depositado nesses estiletes, eles vão ser degradados. Então, todo o material, ele precisa ser levado ao fogo até ele ficar rubro, que seria quando ele fica dessa forma, ele fica vermelhinho na ponta, ele atinge essa coloração. Isso indica que qualquer grão de pólen que esteja ali naquela superfície foi degradado. Então, isso é feito em todos os estiletes que nós vamos utilizar. E nesse caso, nós estamos utilizando apenas uma amostra de mel, certo? Mas quando são amostras diferentes, é necessário sempre fazer esse processo e nunca confundir os estiletes entre as amostras, porque você pode estar levando um grão de pólen de uma amostra para outra. Então, ó, ele ficou ao rubro. Esse é o momento que tá ok. Então, nós vamos pegar aqueles tubos virados para baixo. Aí eu tenho parafina e a placa aquecedora tá ligada. Então, a placa aquecedora vai derreter essa parafina. Nós vamos utilizar ela líquida. Mas para mantê-la líquida, ela precisa estar na placa aquecedora.
Então, eu vou pegar a gelatina glicerinada, vou pegar uma bolinha dela. Não é tão fácil, tá? Então, é realmente difícil pescar a gelatina. Lembrando que eu só posso colocar o estilete dentro do potinho da gelatina se ele estiver esterilizado, senão eu levo pólen para essa gelatina também. Então, tá vendo que eu separei umas bolinhas de gelatina. E eu vou separar elas de forma que ela fique de um tamanho ok para minha lâmina, porque se ela ficar muito grande, o meu campo de visão vai ser muito grande também. Então vai ser difícil para observar no microscópio, mas também não pode ser muito pequeno. Então precisa ser um tamanho intermediário. Essa bolinha que eu mostrei ainda vai ser separada para as duas lâminas. Então ela tá de um tamanho bom. Então eu coloquei a gelatina de forma que eu vou pescar os grãos de pólen que ficaram no fundo do tubo com a gelatina. Então, os grãos de pólen vão se aderir à gelatina. A tarefa não é tão fácil depois de pegar essa gelatina de volta, mas dá tudo certo. Então, eu tô tentando trazer a gelatina de volta pro estilete. E deposito ela sobre a lâmina. Então, vou fazer a mesma coisa com o outro tubo. Peguei a gelatina, vou colocar ele lá no final do tubo e vou tentar pescar os grãos de pólen que estão ali. De forma que os grãos de pólen fiquem aderidos à gelatina. Pesquei ele no fundo do tubo, coloquei sobre a lâmina. Tá vendo que não é uma tarefa tão fácil assim. Então, ficou a gelatina na lâmina. Então, eu vou colocar a lâmina sobre a placa aquecedora e a gelatina vai derreter. Ela derreteu um pouquinho, não posso deixar muito, porque senão ela vai ferver e vai gerar bolhas. Então, o ideal é que deixe só até ela derreter um pouquinho. Eu tirei a luva só pra mostrar pra vocês colocando a lamínula sobre a lâmina, que com a luva não tava conseguindo visualizar. Então, a lamínula tá sobre a lâmina com a gelatina já derretida. Volto para a placa aquecedora e deposito a parafina ao redor da lamínula. Conforme a parafina vai derreter,
ela vai entrar dentro da lamínula e vai selar essa lamínula na lâmina. Então, eu vou colocando a parafina ao redor da lamínula, ela derrete e entra dentro da lamínula. A mesma coisa com a outra lâmina. Coloquei a parafina, ela derreteu e selou a lâmina, e o resultado final é esse. A parafina toda em volta da lamínula. Então, a gente precisa limpar essa lâmina dessa parafina que ficou ao redor da lamínula, tá? Para uma melhor visualização no microscopia óptica. Então, eu só com uma lâmina de gilete, uma lâmina de barbear, eu retiro a parafina ao redor da lamínula. Então, eu vou raspando essa parafina em excesso, né? Porque, na verdade, a parafina, ela entrou dentro da lamínula. E por isso ela selou. Só que sempre fica um excesso ao redor da lamínula que precisa ser retirado. Então, eu faço isso com as duas lâminas. E esse círculo que fica bem no meio da lamínula vai ser o meu campo de visualização. É onde vai estar os meus grãos de pólen. Porque a parafina, ela não entra onde a gelatina glicerinada tá. Ela só fica ao redor. Então, os meus grãos de pólen vão estar nesse espaço bem centralizado na lamínula. Então, eu vou levar as lâminas para o microscópio óptico. E aí, eu tenho alguns grãos de pólen. Então, tentando focar. Assim, aspecto de... E conseguir uma visão geral.